Olá, começa agora mais um Assunto de Estado. Nesse especial 200 anos do Senado Federal, vamos falar sobre episódios históricos, senadores de destaque, participação do Legislativo, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Bem-vindo, senador. Prazer estar aqui. Senador, para a gente começar então, qual era a situação política do seu estado, de Pernambuco, à época da independência do Brasil e da criação do Senado Federal? Era uma situação de grande turbulência política. Pernambuco tinha sido lugar de uma revolução, a Revolução Pernambucana de 1817, que obviamente tinha vários objetivos de busca de autonomia para a província, ao mesmo tempo de questionamento do fato de que a corte se instalou no Brasil e praticamente todas as regiões passaram a trabalhar e contribuir com impostos para a manutenção da corte e, ao mesmo tempo, pela influência das ideias iluministas que terminaram fazendo com que essa revolução fosse sempre caracterizada como uma revolução democrática. A repressão a essa revolução foi gigantesca. Pernambuco perdeu partes do seu território, como a região de Alagoas. Houve muitas prisões, condenações à morte, fuzilamentos. Então, era uma situação de bastante abalo político, né? E tanto isso é verdade que 2 anos depois da independência, nós vivemos uma outra revolução, que foi a Confederação do Equador, também marcada por esses sentimentos, digamos, de democracia, de liberdade, mas sempre com a visão de procurar uma autonomia para um Estado que continuava a ser importante economicamente, embora tivesse já entrado numa decadência há algum período, especialmente o chamado ciclo da cana. Nós tínhamos concorrendo o ciclo do ouro, né, no final do século XVIII e, portanto, foi mais uma demonstração de que Pernambuco não queria se submeter a essa lógica nacional de ser um Estado que contribuía para o crescimento do país, mas que era apenado com impostos, era apenado com falta de ações concretas para o crescimento e o desenvolvimento do Estado. Então, à época da criação do Senado, nós tínhamos um Estado profundamente turbulento. E a Confederação do Equador, que foi feita com esses objetivos e que tinha, segundo alguns, um espírito separatista, terminou trazendo para o Estado, quando ela foi derrotada, maiores prejuízos ainda. Por exemplo, toda aquela região do São Francisco, inclusive parte de Minas Gerais, que eram componentes da província de Pernambuco, elas foram retiradas do Estado por decisão do imperador. Então, realmente foi um período muito turbulento e bastante marcado por esse sentimento que se criou em Pernambuco de redentismo que sempre marcou a nossa história, né? Mas o senhor comentou, né, sobre essa política de o povo e o Estado quererem mais autonomia, né, mais liberdade. O Senado pernambucano não pensava exatamente dessa forma, não é mesmo? Bem, na verdade, nós tínhamos de um lado aqueles que defendiam os interesses da coroa, ainda que fossem integrantes de uma elite lá do Estado, mas um setor significativo, principalmente aquele vinculado ao comércio, que questionava, não é, essa política centralizadora que o Império tinha, o reinado antes e o Império depois, e isso foi causa de muitas manifestações históricas de rebeldia de Pernambuco. Inclusive, o próprio grito de república, o primeiro grito de república, que foi dado em 1710, já tinha por razão essa rebeldia, essa resistência, né, a essa centralização que tinha, como eu disse anteriormente, o reinado e depois o Império. E, senador, quais foram as principais bandeiras defendidas pela bancada de Pernambuco no Senado Federal ao longo desses 2 séculos? Bem, Pernambuco sempre esteve ligado à defesa
da democracia, das liberdades, das ideias iluministas. Grandes senadores que nós tivemos eram comprometidos com essas ideias e a defesa dos interesses econômicos do nosso Estado, né? E isso, ao longo do tempo, fez com que importantes atores políticos, né, tivessem um protagonismo fundamental. Nós tivemos senadores relevantes como Rosa e Silva, outros nomes relevantes, e ao longo do século XX, alguns que marcaram a história, né? É o caso de José Hermílio de Moraes, é o caso de Francisco Pessoa de Queiroz, é o caso de pessoas como Marco Maciel, como Nilo Coelho, outros com perfil mais progressista, como era o caso de Marcos Freire, Jarbas Vasconcelos mais recentemente, mais Mansueto de Lavoura, Antônio Farias. Então, Pernambuco sempre teve uma posição de destaque, não é? Seja do ponto de vista de ter uma importância política por si, mas em grande parte também por ter uma defesa da liberdade, da democracia, como sendo uma bandeira que o Estado sempre empunhou. O senhor aproveitou para comentar sobre senadores que marcaram suas histórias no Senado Federal ao longo desse período, né? O senhor mencionou o ex-senador Marco Maciel, que foi recentemente, no ano passado, homenageado aqui na casa. Queria que o senhor comentasse mais sobre o legado que essas figuras políticas importantes de Pernambuco deixaram para o Brasil e também para o Estado. Bem, Pernambuco teve senadores que se destacaram na defesa contra a ditadura. Por exemplo, o caso do senador Marcos Freire foi muito emblemático no período em que ele exerceu o seu mandato. Ele que havia sido eleito em 1974 e foi, sem dúvida, das pontas de lança daquele enfrentamento que era puxado pelo MDB. Fazia parte do grupo autêntico, ao lado de pessoas como Paulo Brossard, como outros senadores que se destacaram naquela época. Temos esse outro perfil, como o de Marco Maciel, que sempre se caracterizou por ser um conciliador, por ser alguém que não tinha esse espírito de rebeldia, mas tinha uma capacidade de promover entendimentos, acordos. Tivemos outros que se dedicaram fortemente à defesa do nosso Estado, como o caso de Jarbas Vasconcelos, que havia sido governador, teve um primeiro mandato, depois um segundo mandato, né? E outros nomes que, ao longo da história, como José Hermílio de Moraes, que era um empresário progressista, isso foi uma marca fundamental também de Pernambuco, e que, ao longo do período, seja de um processo de modernização que o Estado viveu ali na década de 70, a busca de políticas que pudessem diminuir as desigualdades, aí encabeçada pelo movimento que se transformou na Frente Popular. Enfim, foram muitas contribuições que esses senadores puderam dar. Nilo Coelho, que era também, à época, do partido que dava sustentação à ditadura, mas que teve viveu um momento histórico quando o presidente do Senado, em que, forçado pelo presidente da República a tomar uma decisão que era unicamente do interesse da ditadura, ele disse que era presidente do Senado e não presidente do seu partido, né? Então, isso também sempre foi uma marca de Pernambuco, a busca dessa independência, dessa autonomia. Aproveitando que a gente está falando de episódios históricos, fatos relevantes nessa história, a gente preparou aqui um infográfico que mostra alguns desses episódios mais relevantes da história de Pernambuco, ligada à história do Brasil, nesses últimos 200 anos. Eu queria saber, na opinião do senhor, quais desses episódios são os mais relevantes e como que eles se conectam com o Senado Federal e com o Parlamento. Bem, a Confederação do Equador e a Revolução Praieira, né, no século XIX, foram muito importantes como afirmação dessa cidadania e dessa vocação democrática histórica que o nosso Estado sempre teve, né? Na proclamação da República, o nosso papel
assim como praticamente de toda a política, foi um tanto limitado, porque se tratou muito mais de um acordo entre as elites e um movimento das elites prejudicadas pelo fim da escravidão. Nós tivemos, ao longo do século XX, alguns momentos importantes. O período do governo Miguel Arraes é relevante, é o período em que os movimentos de trabalhadores se organizaram. Tivemos em Pernambuco o surgimento das ligas camponesas, que ficaram marcadas no mundo inteiro como um movimento importante de defesa dos trabalhadores, especialmente dos trabalhadores do campo. O governo Miguel Arraes, no bojo dessa construção política, né? Na ditadura militar, Pernambuco foi relevante porque alguns dos personagens mais importantes do enfrentamento à ditadura vieram de Pernambuco. O movimento das diretas já também teve muita força no nosso estado e a nossa bancada de constituintes em 86, ela foi fortemente marcada por pessoas com perfil claramente progressista. O caso de Cristina Tavares, o caso de outras pessoas relevantes. Eu tenho aqui Roberto Freire foi constituinte também, Egídio Ferreira Lima, Fernando Lira, um dos maiores tribunos que o Brasil já teve a oportunidade de conhecer, e outros que, mesmo sendo do campo da direita, fizeram carreira política importante aqui no parlamento, como Inocêncio Oliveira, como Fernando Bezerra Coelho, Oswaldo Lima Filho, que era progressista também, e outros nomes relevantes. Então, Pernambuco sempre teve uma posição muito marcante no cenário nacional e no nosso parlamento. Agora, buscando um pouco mais para a atualidade, digamos, o senhor comentou, agora por último, da Constituinte de 88. Qual que é, na sua opinião, na opinião do senhor, a influência do Estado de Pernambuco na Constituição que a gente tem hoje? A gente segue a nossa Carta Magna atual. Eu diria que foi muito grande, não é? Nós tivemos, como eu disse, alguns protagonistas muito importantes, seja no campo da esquerda, seja no campo da direita. Essa Constituição que foi inscrita em 88, ela tem uma marca importante de alguns articuladores políticos fundamentais. O caso de Cristina Tavares, que se destacou não só pela defesa das liberdades democráticas, mas pela defesa dos interesses das mulheres, no momento em que nós tínhamos pouquíssimo espaço para que as mulheres se manifestassem. O Egídio Ferreira Lima, que era um grande jurista e que contribuiu ao longo desse processo. Fernando Lira, como eu disse, teve um papel muito importante na Constituição de 88, Oswaldo Lima Filho, Roberto Freire e mesmo aqueles de direita, como eu disse, que foram importantes. Tivemos alguém como Ricardo Fiuza, que era um dos coordenadores, se não o principal coordenador do Centrão, que ainda hoje sobrevive, não é? Então, sempre Pernambuco teve um papel político importante em todos os campos da política no nosso país e no Congresso Nacional. Agora, antes de a gente trazer um pouquinho mais para a atualidade ainda mais, eu queria comentar com o senhor sobre obstáculos e desafios que o estado de Pernambuco teve ao longo desses 200 anos, teve e tem até hoje esses obstáculos em relação ao desenvolvimento e até a autonomia da unidade da federação. Como que ao longo do tempo o Senado da República pôde contribuir para superá-los? Bem, Pernambuco teve um papel muito importante no ciclo da cana, não é? Foi responsável em boa parte pela riqueza que o Brasil produzia, não é? Produzia e mandava para Portugal. Esse processo que foi muito forte, já ao final do processo da invasão holandesa, que desempenhou um papel importante no nosso estado, viveu um processo de decadência e, posteriormente, isso se ampliou com o surgimento do ciclo do ouro e uma perda da importância relativa da cana-de-açúcar, né? Então, ao longo desse processo, nós saímos de uma situação de, talvez, o centro
econômico do nosso país para uma posição de secundariamente se colocar dentro do plano econômico. E sempre sofrendo muito as limitações, as restrições, as imposições do governo central, não é? E, posteriormente, Pernambuco também, do ponto de vista econômico, viveu a situação da perda dessa posição e o fortalecimento de uma situação onde havia desigualdade, pobreza e que marcaram muito fortemente esse século XX e as tentativas da sua superação, né? E então acredito que nós desempenhamos ao longo desse período um papel realmente relevante e acho que no próprio período pós-ditadura, Pernambuco teve e tem um papel fundamental de destaque nesse processo como um todo. Agora vamos buscar falar aqui da atuação do senhor hoje na casa e da bancada do Pernambuco no Senado. O senhor comentou sobre as bandeiras defendidas pela bancada ao longo dos 200 anos e sobre diversos aspectos históricos, né, relacionados ao Estado, com relação à evolução do Estado e do Senado Federal. Como que esses fatos contribuíram ou moldaram a atuação do senhor hoje aqui na casa e da bancada de Pernambuco hoje aqui no ano de 2024? Bem, eu diria que, em primeiro lugar, por sempre resgatar esse espírito rebelde de Pernambuco, de estar sempre lutando pelo que considera justo. Eu acho que a nossa participação aqui tem sido a defesa dos interesses econômicos, políticos e sociais do Estado, mas também um envolvimento muito importante com as disputas e as lutas políticas no país, com as transformações no Brasil. Nós nunca olhamos para Pernambuco isoladamente, não é? E ao longo dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, como senadores, os que aqui estavam, eu tive a oportunidade de estar também, agora num segundo mandato, sempre procuramos trabalhar para aproveitar as oportunidades que foram dadas ao Estado pelos governos de Lula e de Dilma. Pernambuco viveu no início, nas duas primeiras décadas desse século, um momento de grande prosperidade econômica, de investimentos estruturadores. Ainda estamos vivendo isso e agora com o PAC tendemos a viver de uma forma muito mais intensa ainda. E isso tem caracterizado a nossa posição, os nossos mandatos. Hoje nós temos 3 senadores que estão sintonizados com isso. A senadora Tereza Leitão, que é do meu partido, se elegeu na defesa dessas ideias, na defesa dessas posições políticas. E o senador Dueire, que era suplente do senador Jabas Vasconcelos, que marcou história aqui no Senado também, tem sido também uma pessoa profundamente sintonizada com esses sentimentos e com essa ideia de que nós somos Pernambuco, mas nós somos Brasil. E falando não só de Pernambuco, mas do Brasil, a gente conversou aqui ao longo do programa sobre a evolução do Senado Federal. E, na opinião do senhor, o que o Senado da República, o Senado brasileiro, precisa evoluir ainda nos próximos anos para chegar a um ideal, não só para contribuir com as unidades da federação, afinal, os senadores as representam, mas com o país como um todo? Eu acho que o Senado cada vez mais precisa defender aqueles princípios que norteiam a nossa democracia. A defesa da nossa Constituição, a defesa da independência e autonomia entre os poderes. Eu vejo com preocupação hoje no Senado algumas bandeiras que estão sendo levantadas por alguns setores que, na minha opinião, representam interferências indevidas, particularmente no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal. Deve ter como centro a defesa da federação, mas na linha de fazer com que nós vivamos um equilíbrio econômico, social, político, que possamos reduzir essas desigualdades, não é? E também a preocupação de darmos uma contribuição importante para que o país possa crescer, se desenvolver, se modernizar, ocupar um espaço e um potencial que ele tem
e que certamente um legislativo sintonizado com essas ideias, com essas preocupações, tende a contribuir fortemente para esse objetivo. Senador Humberto Costa, a gente está aqui celebrando os 200 anos de Senado. Eu queria saber do senhor o que mais lhe dá orgulho de ser um senador da República e como o senhor gostaria que o senador Humberto Costa fosse lembrado no futuro. Bem, eu gostaria de... Primeiro, eu gostaria de ser lembrado como alguém que teve um compromisso importante com esses princípios a que me referi. A defesa da liberdade, a defesa da democracia, a defesa da nossa Constituição, a defesa dos princípios dessa Constituição, como a autonomia entre os poderes, e também o meu compromisso com a luta nesse país para nós eliminarmos, reduzirmos as desigualdades, uma preocupação social importante. Toda a minha trajetória política, passando por mandatos parlamentares, passando por ações no Poder Executivo, cargos que eu pude exercer, como, por exemplo, ministro da Saúde, eu sempre os dediquei à implementação de políticas sociais que pudessem trazer para o nosso país o fim da exclusão social que nós existimos, que nós vivemos, a possibilidade de termos para todos os brasileiros a cidadania plena. Então, eu gostaria de ser lembrado por isso, né? E pretendo continuar lutando para que o Senado cada vez mais esteja comprometido com essas ideias e esses princípios. Para a gente encerrar, então, senador, gostaria que o senhor passasse uma mensagem para o povo pernambucano sobre o que a população pode esperar para esse mais um ano de mandato do senador Humberto Costa na casa. Bom, a população pode esperar a continuidade do trabalho que eu tenho feito, né? Primeiro, a defesa intransigente dos interesses de Pernambuco, da existência de investimentos importantes para a nossa região, de políticas públicas que, dirigidas para o nosso estado, possam promover mudanças estruturais, não é? Ao mesmo tempo, a defesa incondicional da nossa democracia, que esteve tão ameaçada recentemente, não é? E o compromisso de fazer com que Pernambuco sempre esteja em primeiro lugar na nossa atuação, não é? Tenho procurado trabalhar no campo das políticas sociais, habitacional, saúde, educação, previdência social, assistência social, mas também nas propostas de desenvolvimento regional e eliminação dessas desigualdades regionais. Muito obrigado, senador Humberto Costa, por participar aqui do Assunto de Estado. Eu que agradeço. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, em nosso canal no YouTube também. Aproveita e se inscreve lá e também nas principais plataformas de áudio. Até o próximo Assunto de Estado.